E aí, gente, tudo bem? Relações, né? As relações humanas eram para ser simples, mas a gente complica bastante. A gente precisa, para ter sucesso nessa área, aprender a lidar com a nossa própria vontade e o freio dos nossos próprios desejos. É muito difícil a gente conseguir ter uma boa relação, seja lá com quem for, vivendo o tempo todo querendo impor a nossa vontade. A imposição da nossa vontade é uma das principais barreiras para alcançarmos relacionamentos sadios, amizades. E por mais que falemos em pluralidade, enalteçamos a convergência, a capacidade de somarmos, respeitarmos a opinião dos outros, quando a gente parte para a prática não é bem assim. A gente sempre tenta, de uma certa maneira, impor aquilo que a gente acredita sobre a vontade dos outros. E aí que surgem os conflitos, né? Porque os outros também possuem vontade. Os outros também possuem visão de mundo. E é complexo porque mesmo quando você, de repente, ou supostamente vença na argumentação, isso não significa que a pessoa vai aderir à sua ideia, ao seu posicionamento. Ela pode permanecer no dela por uma questão de teimosia, a não ceder, orgulho. Ou não é uma questão de vencedores ou perdedores, mas por simplesmente a pessoa viver bem dentro daquilo que ela compreende. Nas relações familiares, isso também acontece. São relações abençoadoras porque são as relações primárias, né, que a gente tem, são as primeiras relações que a gente aprende a ter quando chega a esse mundo. Os nossos familiares, mãe, pai, se tiver irmãos, né, também parentes próximos, né, tios, tias, sobrinhos, primos, enfim. Mas a gente vai crescendo e as coisas vão se complicando. Ao invés de simplificarmos, as coisas vão se complicando, porque começamos a adquirir a nossa personalidade, começamos a tomar nossos posicionamentos. E aí o risco da gente entrar em conflito por causa de convergência de opiniões, ou melhor, de divergência de opiniões, a possibilidade é muito grande. Exemplo disso é casamento, por exemplo, relação matrimonial, né? Se você crescendo com pessoas desde pequeno já é complicado, irmãos, pais, filhos, você imagina com alguém que não tem essa raiz de desenvolvimento com você, né? Pessoa que você conhece em um determinado momento da vida, com uma outra visão, outra cultura, outras percepções. E a principal característica para uma relação matrimonial dar certo é o quebrantamento, né? Quebrantamento mútuo. A predisposição de entrar no universo do outro, compreender e procurar extrair o melhor, ao invés de valorizar o que há de pior, de ruim, sei lá. Eis aí a razão dos fracassos, né? E também muita coisa relacionada ao que a gente consome hoje, né? Materialismo, consumismo, né? Essa competição desenfreada de status, de condição social, onde você mora, que roupa você veste, você não anda de ônibus, você anda de carrão, você não pega metrô, você pega avião. Então, isso que a comercialização do sentimento, né? A comercialização
do que há de bom, de nobre, né, dentro de nós. Só nos faz mal, a gente não percebe. E a gente consome muito isso. Isso interfere e nos leva ao fracasso. Então, a gente precisa, mesmo quando fracassa, a gente sempre tem a chance de recomeçar, de reerguer. A gente não pode desistir. Se a gente desistir, como é que vai ser? Né? Será que Jesus desistiu de nós? Será que a postura é essa? A gente precisa levantar, a gente precisa se reinventar, a gente precisa pedir o auxílio do Espírito Santo para que das ruínas consigamos fazer uma nova construção para a nossa vida, nos abrigarmos. Precisa nascer uma flor nesse deserto, do nosso ser destruído, do nosso ser que foi aos poucos sendo seco. E precisamos fazer com que a graça de Deus, né, volte a fazer brotar vida, água no meio de toda essa seca. O jardim precisa ser reconstruído, mas nunca se impondo, nunca dizendo assim, para começo de conversa, você está errado e eu estou certo. Não é assim não. Desse ponto de vista, ninguém está errado e ninguém está certo. Estão todos errados. Né? Parafraseando aqui a Dilma, não tem certo, tá todo mundo, não tem ninguém certo, não tem ninguém errado, tá todo mundo errado. Por incrível que pareça, nesse aspecto, acho que isso é verdadeiro. Então a gente precisa se quebrantar mais e não se preocupe se você teve a chance de reconstruir e perdeu toda a construção, prossiga, prossiga, a vida não acabou, o coração continua batendo, siga em frente, Jesus é contigo, mas tente ser um pouco melhor na próxima. Deus nunca desistiu de nós. Falta também você e eu não desistirmos de nós mesmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.